Você reclama da vida? Acordar cedo, enfrentar o trânsito, pagar boleto, lidar com um chefe chato? Acha que o mundo moderno é insuportável? Pois deixa eu te contar uma coisa. Se você vivesse na Idade Média, não duraria um dia. Literalmente. E não estou exagerando. Porque a vida naquele tempo não era difícil. Era cruel, impiedosa e, para muita gente, curta. Imagina acordar com o sol batendo no rosto, não porque você deixou a janela aberta, mas porque você dorme em um barraco de madeira, sem vidro, sem conforto, sem travesseiro. Seu colchão? Um monte de palha que coça mais do que a vida cobra no fim do mês. E o cheiro? Mistura de mofo, suor e rato morto. Isso se você tiver sorte. Se tiver azar, acorda com um camundongo roendo o seu dedo do pé. Esquece café da manhã. Não tem pão francês, café quentinho, muito menos leite com Nescau. Você come o que tiver. E o que tiver, geralmente, é nada. Ou, na melhor das hipóteses, um mingau de aveia fria que parece mais cimento do que comida. Carne? Só em dias de festa. Fruta? Uma maçã, se o pomar do senhor feudal deixar. Açúcar? Isso é coisa de nobre. A higiene? Ah, meu amigo, você reclama do banheiro sujo do metrô? Na Idade Média nem banheiro existia. As pessoas faziam suas necessidades em baldes e jogavam pela janela. Isso mesmo, pela janela. Você podia estar passando na rua e do nada, ploft, uma surpresa líquida diretamente no seu ombro. Chuva de cocô, literalmente. E banho? Só em datas especiais. Às vezes uma vez por mês. Isso quando tinha água limpa. Imagina o cheiro das festas. Uma mistura de suor, porco e cebola. Tudo isso dentro de uma sala fechada com 50 pessoas dançando. Parece divertido? E a saúde? Fica doente hoje e você vai ao posto de saúde. Reclama da demora, mas é atendido. Na Idade Média ficou doente? Boa sorte. Médicos eram raros. E quando existiam, confiavam mais em sanguessugas e orações do que em qualquer conhecimento real. Quebrou a perna? Corta fora. Dor de barriga? Pode ser demônio. Convulsão? Com certeza é possessão. E o tratamento? Reza. Talvez uma fogueira, porque para muitos doença era sinal de bruxaria. E bruxa? Você já sabe. Você acha que o trabalho hoje é pesado? Que sua rotina é puxada? Imagina ser camponês medieval. Acordar antes do sol nascer e trabalhar até o corpo pedir arrego. Arar a terra, plantar, colher, cuidar dos animais. Sem trator, sem luva, sem protetor solar. Na chuva ou no sol. E tudo isso, não para você, mas para o senhor feudal. Sim, você é basicamente um escravo. Trabalha o dia inteiro e no final a maior parte do que você colheu vai para o castelo. E você fica com as migalhas, literalmente. Ah, e se reclamar tem castigo, tem prisão, tem morte. Liberdade de expressão, nunca nem viram. Democracia, isso é coisa de livro de história. Na Idade Média você não tinha voz, só ouvia e obedecia. E se por acaso você se apaixonasse por alguém fora do seu nível social, esquece, casamento era acordo, amor era luxo de poeta. E se traísse? Dependendo da situação, a punição podia ser apedrejamento público. Sim, as pessoas se reuniam para assistir alguém morrer por adultério. Programa de domingo. Acha que isso é tudo? Espera até ouvir sobre as guerras. A qualquer momento, um exército rival podia invadir sua vila. E não tinha ONU, não tinha direito internacional, não tinha proteção. Era espada na cara, fogo nas casas e tudo virava caos. E quem sobreviveu, viu os amigos mortos, a família destruída e voltou a trabalhar como se nada tivesse acontecido, porque não tinha tempo para luto, só para sobrevivência. E as mulheres? Ah,
Para elas era ainda pior. Desde crianças, muitas eram prometidas em casamento, sem escolha, sem conversa. Casavam com homens bem mais velhos, viviam presas, sem direitos, e se engravidassem, o que era comum desde muito cedo, podiam morrer no parto. Porque medicina, lembra, quase inexistente. E mesmo depois de dar à luz, a chance de o bebê sobreviver era mínima. Doença, fome, frio. A infância era curta. E para muitas crianças, nem chegava. E aí você pensa, pelo menos os nobres viviam bem, né? Errado. Mesmo os ricos viviam em castelos frios, escuros, infestados de ratos. Comiam melhor? Sim, mas também viviam com medo, de traições, de envenenamento, de guerras. A vida era um jogo de poder, intrigas, conspirações, mortes silenciosas. E você nunca sabia quem seria o próximo. Imagina viver num mundo onde não existe anestesia, onde uma dor de dente vira um inferno, onde arrancar um dente é feito com um alicate e uma dose de álcool, sem hospital, sem antibiótico, sem anestesia, só dor, crua, gritante, e torce para não infeccionar, porque se infeccionar, você morre. E ponto final. Mas talvez o pior de tudo era a ignorância, a falta de conhecimento. A maioria das pessoas nem sabia ler. Acreditavam que eclipses eram sinais do fim do mundo, que doenças eram maldições, que pessoas diferentes eram demônios. E isso alimentava o medo, a intolerância, a violência. Mulheres inteligentes eram queimadas. Homens com ideias novas eram perseguidos. Tudo era motivo de pânico coletivo. Então, antes de reclamar do Wi-Fi que caiu, da entrega que atrasou ou do trabalho chato, lembra, você vive na era mais confortável da história da humanidade. Tem comida à disposição, água limpa, sistema de saúde, liberdade de escolha, entretenimento, conforto, informação. Tudo na palma da mão. É claro que o mundo moderno tem problemas. Muitos. Mas compara com a Idade Média e parece o paraíso. Você não tem que lutar todos os dias para sobreviver. Não vive com medo de morrer por uma gripe. Não precisa carregar baldes de fezes pela casa. Pode tomar banho todos os dias. Pode escolher com quem casar. Pode amar quem quiser. Pode estudar, trabalhar, viajar, mudar de cidade. Pode ser quem você quiser. Algo impensável para 90% da humanidade medieval. A Idade Média não era romântica. Não era um conto de fadas. Era um pesadelo com castelos. E acredite, se você tivesse que passar um dia naquela época, sairia implorando para voltar para o século XXI. Porque lá, só os fortes e sortudos sobreviviam. E mesmo assim, sofrendo. Você não é fraco, só vive numa época melhor, muito melhor. E talvez seja a hora de começar a valorizar isso. E se esse vídeo te fez pensar diferente, se abriu seus olhos para como a vida já foi absurdamente mais difícil, então não esquece. Curta, compartilhe com alguém que vive reclamando e se inscreva no canal Saber de Tudo hoje. Aqui você aprende, reflete e nunca mais olha o mundo do mesmo jeito.